Nas ruas empoeiradas de Jerusalém, sob o sol escaldante da Judéia, caminhava um homem de estatura mediana, olhos penetrantes e barba bem aparada. Seu nome era Saulo de Tarso, e seu passo firme ecoava a convicção inabalável que o movia. Nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, Saulo era um judeu da diáspora, mas sua devoção à lei e às tradições de seu povo não conhecia fronteiras. Desde jovem, Saulo demonstrara uma inteligência aguda e uma sede insaciável por conhecimento. Seus pais, reconhecendo seu potencial, o enviaram para estudar aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres fariseus de Jerusalém. Ali, imerso nos textos sagrados e nas intrincadas interpretações da lei, Saulo floresceu. Sua mente ávida absorvia cada nuance, cada sutileza da Torá e das tradições orais. À medida que crescia em conhecimento, também crescia em zelo. Para Saulo, a lei não era apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas a própria essência da relação entre Deus e seu povo escolhido. Ele via a si mesmo como um guardião dessa aliança sagrada, um defensor ferrenho contra qualquer ameaça à pureza do judaísmo. Foi nesse contexto que Saulo ouviu pela primeira vez sobre os seguidores do chamado Caminho. Esses discípulos de Jesus de Nazaré, que afirmavam que seu mestre era o Messias prometido, representavam para Saulo uma ameaça perigosa. Como podiam clamar que um homem executado como um criminoso comum era o ungido de Deus? Como ousavam desafiar séculos de tradição e interpretação? A indignação de Saulo se transformou rapidamente em ação. Ele se juntou aos líderes do Sinédrio em sua campanha para sufocar esse movimento nascente. Suas habilidades retóricas, afiadas por anos de debate e estudo, foram postas a serviço da perseguição. Nas sinagogas, Saulo argumentava ferozmente contra as afirmações dos seguidores de Jesus, desafiando sua interpretação das Escrituras e denunciando-os como hereges. Mas a palavra não era sua única arma. Saulo não hesitava em usar meios mais diretos para combater o que via como uma ameaça à fé de seus antepassados. Ele participava ativamente das prisões, arrastando homens e mulheres de suas casas e entregando-os às autoridades. O som de portas sendo arrombadas e os gritos de famílias separadas à força ecoavam em seus ouvidos, mas ele os silenciava com a convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. O auge desse período de perseguição veio com o apedrejamento de Estevão, um dos líderes do novo movimento. Saulo estava lá, guardando as capas dos executores, seus olhos brilhando com aprovação enquanto as pedras voavam. As últimas palavras de Estevão, pedindo perdão para seus assassinos, caíram em ouvidos surdos. Para Saulo, aquilo era apenas mais uma prova da loucura dessa seita. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. Quanto mais Saulo perseguia os seguidores do caminho, mais eles pareciam se multiplicar. Era como se cada prisão, cada execução, apenas fortalecesse a determinação daqueles que permaneciam. Isso o intrigava e o frustrava em igual medida. Foi nesse estado de ânimo que Saulo ouviu rumores de que o movimento estava se espalhando para além de Jerusalém. Damasco, a antiga cidade síria, estava se tornando um refúgio para esses hereges. Seu zelo reacendeu-se. Se eles pensavam que poderiam escapar simplesmente fugindo para outra cidade, estavam enganados. Saulo estava determinado a extirpar essa ameaça pela raiz. Não importava onde ela tentasse se esconder. Com essa resolução ardendo em seu peito, Saulo se preparou para uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. Mal sabia ele que, ao partir para Damasco com cartas de autorização do sumo sacerdote, estava caminhando em direção a um encontro que desafiaria tudo o que ele acreditava ser verdade. O sol mal havia nascido quando Saulo se apresentou diante do sumo sacerdote. Seus olhos ardiam com determinação
enquanto solicitava as cartas de autorização para as sinagogas de Damasco. O pergaminho em suas mãos era mais do que um documento oficial. Era uma sentença para os seguidores do caminho. Enquanto os escribas preparavam as cartas, Saulo refletia sobre as notícias que o haviam levado a este momento. Damasco, a antiga cidade síria, estava se tornando um refúgio para os hereges que ele tanto desprezava. A mera ideia de que essa seita pudesse se espalhar além de Jerusalém o enchia de uma fúria sagrada. Estes blasfemos pensam que podem escapar da justiça de Deus fugindo para outra cidade, murmurou para si mesmo, os punhos cerrados. Mas não há lugar onde possam se esconder. Com as cartas em mãos, Saulo reuniu um pequeno grupo de homens de confiança. Enquanto se preparavam para a jornada, ele os instruía sobre a importância de sua missão. Cada palavra que proferia estava impregnada de convicção e zelo religioso. Lembrem-se, irmãos, disse ele, sua voz carregada de autoridade. Não estamos apenas cumprindo a lei. Estamos protegendo a pureza de nossa fé, preservando o legado de nossos antepassados. Enquanto organizavam provisões e montarias para a longa viagem, Saulo não conseguia afastar de sua mente as histórias que ouvira sobre os seguidores de Jesus. Como podiam ser tão persistentes diante da perseguição? O que os motivava a arriscar tudo por um homem que fora executado como um criminoso comum? Essas perguntas o perturbavam, mas ele as afastava, atribuindo-as a truques do inimigo para semear dúvidas em seu coração. Sua resolução apenas se fortalecia diante desses pensamentos indesejados. À medida que o grupo se preparava para partir, uma multidão se reuniu para testemunhar sua saída. Alguns olhavam com admiração, outros com medo. Saulo montou seu cavalo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Com um último olhar para Jerusalém, a cidade que representava tudo o que ele defendia, Saulo deu o sinal para partir. A estrada para Damasco se estendia diante dele, um caminho que ele acreditava levar à vitória sobre os inimigos de sua fé. Mal sabia ele que essa jornada o levaria a um destino muito diferente do que imaginava. A estrada para Damasco não seria apenas uma viagem física, mas o início de uma transformação que abalaria os alicerces de tudo o que ele acreditava ser verdade. Enquanto o grupo se afastava, deixando para trás a poeira de Jerusalém, Saulo sentia uma estranha mistura de antecipação e inquietação. Algo no ar parecia sussurrar que esta não seria uma missão como as outras. Mas ele afastou essas sensações, focando-se no objetivo à frente. Damasco aguardava, e com ela, pensava Saulo, a chance de extinguir de uma vez por todas a ameaça que os seguidores de Jesus representavam para tudo o que ele considerava sagrado. O sol escaldante da Judéia castigava a caravana liderada por Saulo, enquanto eles avançavam pela estrada poeirenta em direção a Damasco. Os dias se arrastavam, cada um trazendo consigo novos desafios e reflexões para o zeloso fariseu. À medida que a distância de Jerusalém aumentava, Saulo sentia uma crescente inquietação. As noites sob as estrelas do deserto eram preenchidas com sonhos perturbadores, visões de Estevão, o mártir, olhando para o céu com uma paz inexplicável, enquanto as pedras o atingiam. Saulo acordava suado, afastando as imagens com determinação renovada. Durante o dia, ele liderava o grupo com uma intensidade que beirava a obsessão. Seus companheiros de viagem, embora leais, começavam a trocar olhares preocupados. A fúria de Saulo parecia crescer a cada milha percorrida, como se a proximidade de Damasco alimentasse seu zelo. Vocês não entendem, ele dizia, quando questionado sobre sua pressa. Cada momento que perdemos é uma oportunidade para que esses hereges espalhem mais de seu veneno. Enquanto cavalgavam, Saulo repassava mentalmente os argumentos que usaria contra os seguidores do caminho. Ele imaginava os interrogatórios, as prisões,
o triunfo da lei sobre a heresia. Mas, por mais que tentasse se concentrar em sua missão, pensamentos indesejados continuavam a se infiltrar em sua mente. Ele se pegava relembrando as histórias que ouvira sobre Jesus de Nazaré. As parábolas, os milagres, os ensinamentos que desafiavam a interpretação tradicional da lei. Saulo sacudia a cabeça, tentando expulsar essas ideias. Truques e mentiras, murmurava para si mesmo. Nada mais que ilusões para enganar os fracos de espírito. À medida que se aproximavam de Damasco, a paisagem começava a mudar. O deserto árido dava lugar a terras mais verdes, sinalizando a proximidade da antiga cidade. A tensão no grupo era palpável. Saulo podia sentir a ansiedade de seus homens, misturada com sua própria antecipação febril. Na noite anterior à sua chegada prevista, o grupo acampou à beira da estrada. Enquanto seus companheiros dormiam, Saulo permaneceu acordado, seus olhos fixos nas estrelas. Ele se perguntava se os seguidores de Jesus em Damasco já sabiam de sua vinda. Estariam eles tremendo de medo ou se preparando para resistir? Naquela noite, sozinho com seus pensamentos, Saulo enfrentou uma luta interna que não ousava admitir nem para si mesmo. Por um breve momento, ele se permitiu questionar. E se estivesse errado? E se houvesse algo mais nesse movimento do que simples heresia? Mas assim que esses pensamentos surgiram, ele os reprimiu com toda a força de sua convicção. Não, ele não podia duvidar agora. Sua missão era clara, seu propósito justo. Ele era o instrumento da vontade de Deus, o defensor da verdadeira fé. Com o primeiro raio de sol, Saulo acordou seus homens. Levantem-se, ele ordenou, sua voz carregada de urgência. Damasco nos espera, e com ela, nossa vitória sobre os inimigos de Deus. Enquanto montavam seus cavalos e retomavam a jornada, Saulo sentia que estava à beira de algo monumental. O ar parecia carregado de expectativa, como se o próprio céu estivesse observando seus movimentos. Pouco sabia ele que, em questão de horas, tudo o que ele acreditava, tudo pelo que havia lutado, seria virado de cabeça para baixo. A estrada para Damasco, que ele via como um caminho de triunfo, estava prestes a se tornar o cenário de uma transformação que ecoaria através dos séculos. Com cada passo de seu cavalo, Saulo se aproximava não apenas de Damasco, mas de um encontro que redefiniria não só sua vida, mas o curso da história. O perseguidor estava prestes a se tornar o perseguido, o inimigo prestes a se tornar o mais fervoroso defensor. A jornada de Saulo estava chegando ao fim, mas a jornada de Paulo estava prestes a começar. O sol do meio-dia castigava impiedosamente a estrada para Damasco quando aconteceu. Saulo, à frente de seu grupo, cavalgava com determinação feroz, seus olhos fixos no horizonte onde os contornos da cidade começavam a se delinear. O ar estava pesado, carregado de calor e tensão, como se a própria natureza aguardasse com a respiração suspensa o que estava prestes a ocorrer. De repente, sem aviso, uma luz ofuscante irrompeu do céu. Não era o brilho comum do sol do deserto, mas algo sobrenatural, uma luminosidade tão intensa que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Saulo foi atingido com toda a força, caindo de seu cavalo como se tivesse sido golpeado por um punho invisível. Cego e desorientado, ele se contorcia no chão poeirento. Seus companheiros, atônitos, observavam a cena com uma mistura de terror e assombro. Eles viam a luz, ouviam um som ensurdecedor, mas não conseguiam discernir o que estava acontecendo com seu líder. Foi então que Saulo ouviu a voz. Uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, reverberando não apenas em seus ouvidos, mas em cada fibra de seu ser. Saulo, Saulo, por que você me persegue? O tom não era de raiva ou acusação,
mas de uma tristeza profunda misturada com amor incondicional. Saulo, tremendo, mal conseguiu balbuciar uma resposta. "Quem és tu, Senhor?" A resposta veio, clara e inconfundível. "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo." Naquele momento, todo o mundo de Saulo desmoronou. Todas as suas certezas, todo o seu zelo, toda a sua compreensão do que era certo e errado foram abalados até os alicerces. O homem que ele considerava um impostor, um blasfemo cuja memória ele estava determinado a erradicar, estava ali, falando com ele, vivo e poderoso. "Levante-se", continuou a voz, "e entre na cidade. Lá você será informado sobre o que deve fazer." Quando a luz se dissipou e Saulo tentou se levantar, ele fez uma descoberta aterradora. Estava completamente cego. Seus olhos, antes tão cheios de fúria e determinação, agora estavam vazios, incapazes de perceber até mesmo o mais tênue raio de luz. Seus companheiros, ainda em choque, o ajudaram a se levantar. Eles o ouviram falar com alguém invisível, viram a luz cegante, mas não compreendiam o que havia acontecido. Com cuidado, eles o guiaram pelo resto do caminho até Damasco, a cidade que ele pretendia entrar como um conquistador, e na qual agora entrava como um homem quebrantado e cego. Durante os 3 dias seguintes, Saulo permaneceu em um estado de choque e contemplação profunda. Recusou-se a comer ou beber, seu mundo reduzido à escuridão de sua cegueira e à revolução interna que estava ocorrendo em sua alma. Tudo em que ele acreditava, tudo pelo que havia lutado, parecia agora uma sombra distante. As escrituras que ele havia estudado com tanto afinco ganhavam novos significados. As profecias sobre o Messias, que ele pensava compreender tão bem, agora pareciam apontar inequivocamente para Jesus. Em sua escuridão, Saulo começou a ver com uma clareza que nunca tivera antes. Ele reviveu cada momento de sua vida, cada ato de perseguição contra os seguidores de Jesus, e sentiu o peso esmagador de sua culpa. Como pôde ter sido tão cego? Como pôde ter lutado com tanta ferocidade contra a verdade? Mas, misturado com essa culpa, havia algo mais. Uma sensação avassaladora de graça e perdão. A voz de Jesus na estrada não fora de condenação, mas de chamado. Mesmo em sua rebelião, mesmo em sua violência contra os seguidores do caminho, ele havia sido amado, escolhido para um propósito maior. No 3º dia de sua cegueira, Saulo teve uma visão. Ele viu um homem chamado Ananias vindo até ele e colocando as mãos sobre seus olhos, restaurando sua visão. Era um vislumbre de esperança em meio à escuridão, uma promessa de que sua jornada não terminara na estrada para Damasco, mas estava apenas começando. Enquanto isso, na cidade, Ananias, um discípulo de Jesus, também recebia uma visão. O Senhor o instruía a procurar Saulo de Tarso, o temido perseguidor dos cristãos. Ananias hesitou, conhecendo a reputação de Saulo, mas o Senhor o assegurou: "Vá, pois este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel." Assim, 2 homens, outrora inimigos, estavam prestes a se encontrar em uma confluência divina que mudaria o curso da história. Saulo, o perseguidor, estava prestes a se tornar Paulo, o apóstolo. A estrada para Damasco, que começara como uma jornada de ódio e perseguição, transformara-se no caminho para uma nova vida, uma nova missão e um novo entendimento do amor e da graça de Deus. A escuridão que envolvia Saulo era mais do que física. Era uma escuridão que penetrava sua alma, desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre Deus. Os 3 dias que se seguiram ao seu encontro na estrada para Damasco foram um período de profunda introspecção e transformação interior. Hospedado na casa de Judas, na rua chamada Direita, Saulo permanecia imóvel, seus olhos cegos,
voltados para um vazio que apenas ele podia ver. Recusava comida e água, seu corpo tão paralisado quanto sua mente estava frenética. O outrora orgulhoso fariseu agora era um homem quebrantado, lutando para reconciliar tudo o que pensava saber com a verdade avassaladora que havia encontrado. Em sua mente, cenas de sua vida passada se desenrolavam como um pergaminho sendo desenrolado. Ele se via novamente guardando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, ouvindo as últimas palavras do mártir pedindo perdão para seus assassinos. Agora, essas palavras ganhavam um novo significado, ecoando a mesma graça que Jesus havia demonstrado na cruz. Saulo repassava cada argumento que havia usado contra os seguidores do caminho, cada passagem das Escrituras que ele pensava refutar as afirmações sobre Jesus ser o Messias. Mas agora, à luz de seu encontro com o Cristo ressuscitado, essas mesmas passagens pareciam gritar a verdade que ele havia se recusado a ver. Como pude ser tão cego? Murmurava ele em sua escuridão, a ironia de suas palavras não lhe escapando. A cegueira física que agora experimentava era um reflexo perfeito da cegueira espiritual em que vivera por tanto tempo. Nos momentos de silêncio, interrompidos apenas pelos sons distantes da cidade, Saulo ouvia novamente a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? A pergunta reverberava em sua alma, expondo a verdade dolorosa de que, ao perseguir os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Messias que alegava servir. À medida que os dias passavam, a transformação interior de Saulo se aprofundava. O zelo que antes o impelia a perseguir os cristãos, agora se voltava para dentro, consumindo as falsas certezas e o orgulho que haviam guiado suas ações. Em seu lugar, crescia uma nova compreensão, uma nova fé que ele mal começava a entender. No terceiro dia, exausto física e emocionalmente, Saulo finalmente encontrou paz. A escuridão que o cercava já não parecia tão opressora. Ele havia sido quebrantado, sim, mas agora sentia que estava sendo reconstruído, reformado, para um propósito que ainda não compreendia totalmente. Foi nesse momento de rendição e aceitação que Saulo teve uma visão. Ele viu um homem chamado Ananias vindo até ele e colocando as mãos sobre seus olhos. Era um vislumbre de esperança, uma promessa de que sua jornada não terminara na estrada para Damasco, mas estava apenas começando. Enquanto Saulo aguardava na escuridão, do outro lado de Damasco, um discípulo chamado Ananias recebia uma visão que o deixaria perplexo e apreensivo. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias? Sim, Senhor, ele respondeu. O Senhor lhe disse, levante-se, vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias hesitou, seu coração acelerado. Senhor, respondeu, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Com o coração ainda pesado, mas fortalecido pela certeza da vontade de Deus, Ananias saiu em direção à casa de Judas. Cada passo era uma batalha entre o medo e a obediência, entre a desconfiança humana e a fé na sabedoria divina. Ao chegar à casa, Ananias encontrou Saulo exatamente como o Senhor havia descrito. O outrora temido perseguidor agora parecia frágil e indefeso, seus olhos vazios fitando o nada. Ananias sentiu uma onda de compaixão substituir seu medo inicial. Aproximando-se com cautela,
Ananias colocou suas mãos sobre Saulo. "Irmão Saulo", disse ele, sua voz tremendo ligeiramente, "o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho quando você vinha para cá, enviou-me para que você recupere a visão e fique cheio do Espírito Santo." No momento em que as mãos de Ananias tocaram Saulo, algo como escamas caiu dos olhos do fariseu. A luz inundou sua visão, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Saulo piscou, seus olhos se ajustando à claridade que há tanto tempo não via. O rosto de Ananias foi a primeira coisa que Saulo viu com seus olhos recém-curados. Não era o rosto de um inimigo ou de um herege, como ele teria pensado dias antes, mas o rosto de um irmão, cheio de amor e aceitação. Movido por uma força que não conseguia explicar, Saulo se levantou. "Quero ser batizado", declarou, sua voz rouca pelo jejum, mas firme em sua convicção. Ananias, vendo a transformação milagrosa diante de seus olhos, não hesitou. Levou Saulo até um local próximo onde havia água, e ali, na presença de alguns crentes locais que haviam se reunido, batizou o antigo perseguidor no nome de Jesus Cristo. Ao emergir das águas, Saulo, agora Paulo, sentia-se um homem novo. A última barreira entre ele e sua nova fé havia sido removida. Ele estava limpo, não apenas de seus pecados, mas de sua antiga identidade. Os crentes presentes observavam com uma mistura de espanto e alegria. Muitos ainda tinham dificuldade em acreditar no que estavam vendo. O homem que havia vindo para prendê-los agora se juntava a eles como um irmão em Cristo. Naquela noite, Paulo quebrou seu jejum, comendo com os cristãos de Damasco. Enquanto compartilhavam a refeição, ele começou a contar sua experiência na estrada, sua visão de Jesus e a profunda transformação que havia ocorrido em seu coração. Os crentes ouviam, maravilhados, reconhecendo o poder de Deus para mudar até mesmo o coração mais endurecido. Ananias, sentado ao lado de Paulo, não podia deixar de sorrir, lembrando-se de sua própria hesitação inicial e como Deus havia provado que seus caminhos estão muito além da compreensão humana. À medida que a noite avançava, Paulo sentia uma nova urgência crescendo dentro dele. O mesmo zelo que antes o impelia a perseguir os cristãos, agora o impulsionava a compartilhar as boas novas de Jesus. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e mal podia esperar para começar sua nova missão. Os dias que se seguiram à conversão de Paulo foram um turbilhão de emoções e descobertas. O antigo perseguidor, agora discípulo fervoroso, mal podia conter seu entusiasmo para compartilhar sua nova fé. Sem perder tempo, Paulo começou a frequentar as sinagogas de Damasco. Os mesmos lugares onde ele planejava prender os seguidores de Jesus, agora se tornavam o palco de suas pregações apaixonadas. Sua primeira declaração pública chocou a todos. Jesus é o Filho de Deus. A reação foi imediata e intensa. Muitos dos judeus que o ouviam ficaram atônitos. Não é este o homem que causou tanta destruição em Jerusalém entre os que invocam este nome? Perguntavam uns aos outros. E não veio ele para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Paulo crescia cada vez mais poderoso e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Sua profunda formação farisaica, combinada com sua experiência pessoal com Jesus, tornava seus argumentos praticamente irrefutáveis. Enquanto isso, a comunidade cristã em Damasco observava Paulo com uma mistura de admiração e cautela. Alguns ainda temiam que tudo não passasse de um elaborado plano para infiltrar-se entre eles. Outros, como Ananias, defendiam Paulo, compartilhando o testemunho de sua dramática conversão. À medida que os dias passavam, Paulo se aprofundava no estudo das Escrituras, agora vendo-as através das lentes de sua nova fé. Passagens que antes ele usava para refutar as afirmações sobre Jesus, agora ganhavam novos significados,
revelando o plano de Deus que ele antes não conseguia enxergar. Paulo também passou muito tempo com os discípulos em Damasco, aprendendo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele ouvia com avidez as histórias dos milagres, as parábolas e, especialmente, os relatos da ressurreição. Cada novo detalhe confirmava sua experiência na estrada e fortalecia sua convicção. No entanto, nem tudo eram alegrias nestes primeiros dias. Paulo enfrentava conflitos internos, lutando para reconciliar seu passado com seu presente. As memórias das pessoas que ele havia perseguido o assombravam, e ele frequentemente se perguntava como poderia algum dia reparar o mal que havia causado. Externamente, Paulo também enfrentava desafios. Seus antigos aliados entre os judeus agora o viam como um traidor. Insultos e ameaças começaram a surgir, e Paulo percebeu que sua vida em Damasco estava longe de ser segura. Apesar disso, ele perseverava. Cada oposição apenas fortalecia sua determinação de espalhar a mensagem de Jesus. Paulo sentia que havia encontrado seu verdadeiro propósito e nada poderia dissuadi-lo de sua nova missão. À medida que sua fama, ou infâmia, se espalhava, mais e mais pessoas vinham para ouvi-lo. Alguns para desafiá-lo, outros por curiosidade, e um número crescente porque suas palavras tocavam seus corações. Paulo sabia que estes eram apenas os primeiros passos de uma longa jornada. Ele não tinha ideia dos desafios que o aguardavam, das viagens que faria, das igrejas que plantaria ou das cartas que escreveria. Mas ele estava pronto para enfrentar tudo isso e mais, fortalecido por sua fé no Cristo. À medida que a influência de Paulo crescia em Damasco, também crescia a oposição contra ele. Os judeus, que inicialmente estavam confusos e intrigados com sua mudança, agora se sentiam ameaçados por suas poderosas pregações. A ironia não escapava a Paulo. Ele, que uma vez liderou a perseguição, agora se encontrava do outro lado. A tensão atingiu seu ápice quando um grupo de judeus começou a conspirar para matar Paulo. Dia e noite, eles vigiavam os portões da cidade, esperando uma oportunidade para emboscá-lo. A notícia do complô chegou aos ouvidos dos discípulos, que imediatamente se mobilizaram para proteger seu novo e valioso irmão na fé. Numa noite escura, os seguidores de Paulo o levaram até a muralha da cidade. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, eles o colocaram em um grande cesto. Lentamente, com o máximo de silêncio possível, baixaram o cesto pela muralha. Paulo, encolhido dentro do cesto, sentia cada movimento, seu corpo tenso, pronto para qualquer eventualidade. Quando seus pés finalmente tocaram o chão do lado de fora da cidade, Paulo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ele estava seguro por enquanto, mas para onde iria? O que faria agora? Guiado por um impulso interior que ele reconheceu como a direção do Espírito Santo, Paulo se dirigiu para a Arábia. Este não seria um tempo de pregação ou de grandes feitos missionários, mas um período crucial de reflexão e preparação espiritual. No silêncio do deserto, longe das multidões e controvérsias de Damasco, Paulo encontrou o espaço necessário para processar tudo o que havia acontecido. As longas horas de solidão se transformaram em um retiro espiritual intenso, onde ele podia comungar intimamente com o Cristo que havia encontrado na estrada. Paulo passava dias inteiros meditando nas Escrituras, agora vendo-as com novos olhos. As profecias sobre o Messias, que ele antes interpretava de uma maneira, agora ganhavam clareza e profundidade. Ele via Jesus em cada página, em cada promessa, em cada símbolo do Antigo Testamento. Durante este tempo, Paulo também lutava para reconciliar seu passado com seu presente e futuro. As memórias de sua vida como Saulo, o perseguidor, ainda o assombravam. Como poderia ele, que havia causado tanto sofrimento aos seguidores de Cristo, agora se tornar um líder entre eles?
A resposta veio não através de raciocínio lógico, mas através de uma profunda experiência da graça de Deus. Paulo começou a entender que sua própria história de transformação radical era um testemunho poderoso do poder e da misericórdia de Deus. Seu passado, em vez de desqualificá-lo, na verdade o preparava de maneira única para sua missão futura. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Paulo sentia-se sendo moldado e preparado. Seu zelo não diminuiu, mas foi refinado e direcionado. Sua compreensão do Evangelho se aprofundou e ele começou a vislumbrar como a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Quando finalmente sentiu que seu tempo no deserto havia chegado ao fim, Paulo emergiu transformado. Ele não era mais o fariseu zeloso, nem o novo convertido confuso. Agora, ele era um apóstolo. Com o coração cheio de propósito e a mente repleta de novas revelações, Paulo decidiu que era hora de retornar a Jerusalém. Ele sabia que enfrentaria desafios enormes ao voltar para a cidade onde uma vez havia sido o perseguidor mais temido dos seguidores de Jesus. Mas também sabia que era necessário enfrentar seu passado e estabelecer conexões com os apóstolos que haviam conhecido Jesus pessoalmente. A viagem de volta foi longa e cheia de antecipação. À medida que se aproximava de Jerusalém, Paulo sentia uma mistura de emoções: ansiedade pelo que o aguardava, determinação em cumprir sua nova missão e uma profunda humildade diante da transformação que havia experimentado. Ao entrar na cidade, Paulo foi imediatamente atingido pela familiaridade dos sons, cheiros e visões. As mesmas ruas que ele uma vez percorrera com ódio no coração, agora pareciam diferentes, como se ele as visse através de novos olhos. O templo, que antes representava o centro de sua devoção farisaica, agora lhe parecia um símbolo de uma aliança cumprida em Cristo. Seu primeiro encontro com a comunidade cristã de Jerusalém foi tenso, para dizer o mínimo. Os discípulos, ainda lembrando-se vividamente da perseguição que haviam sofrido nas mãos de Saulo, receberam a notícia de sua conversão com ceticismo e medo. Muitos suspeitavam que fosse uma elaborada armadilha para infiltrar-se entre eles e continuar sua campanha de terror. Foi nesse momento crítico que Barnabé, um respeitado membro da comunidade, interveio. Ele havia ouvido sobre a dramática conversão de Paulo e sua subsequente pregação em Damasco. Vendo a sinceridade nos olhos de Paulo e sentindo a presença do Espírito nele, Barnabé decidiu agir como um mediador. Barnabé levou Paulo aos apóstolos e contou-lhes em detalhes sobre o encontro na estrada de Damasco, a cegueira de Paulo, sua cura milagrosa e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus em Damasco. Suas palavras, combinadas com o testemunho humilde e apaixonado de Paulo, começaram a derreter o gelo de desconfiança. Aos poucos, os apóstolos e outros líderes da igreja começaram a aceitar Paulo. Eles viram nele não apenas um novo convertido, mas alguém que poderia se tornar um poderoso aliado na propagação do Evangelho. O conhecimento profundo que Paulo tinha das Escrituras, combinado com sua experiência pessoal de transformação, fazia dele um pregador formidável. No entanto, nem todos estavam convencidos. Alguns membros da comunidade, especialmente aqueles que haviam sofrido diretamente com as perseguições de Saulo, ainda mantinham suas reservas. Paulo enfrentou olhares desconfiados, conversas sussurradas e, às vezes, rejeição aberta. Mas ele perseverou. Com paciência e humildade, Paulo trabalhou para ganhar a confiança de seus novos irmãos e irmãs em Cristo. Ele compartilhou sua história repetidamente, não se esquivando de seu passado, mas usando-o como um testemunho do poder transformador de Deus. Durante esse período em Jerusalém, Paulo também buscou aprender mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus diretamente dos que o haviam conhecido. Ele passou tempo com Pedro, Tiago e outros apóstolos, absorvendo suas histórias e insights. Essas conversas
ajudaram a preencher as lacunas em seu entendimento e a solidificar sua fé. À medida que o tempo passava, a aceitação de Paulo crescia. Ele começou a pregar nas sinagogas de Jerusalém, assim como havia feito em Damasco. Sua mensagem, que combinava um profundo conhecimento da lei com uma compreensão revolucionária de como Cristo a havia cumprido, atraía multidões e provocava intensos debates. Mas, com a crescente influência de Paulo, veio também uma nova onda de oposição. Alguns dos mesmos grupos judeus que ele uma vez liderou agora se voltavam contra ele. Ameaças começaram a surgir e a tensão na cidade aumentou. Os líderes da igreja, preocupados com a segurança de Paulo e com a possibilidade de um novo surto de violência contra a comunidade cristã, decidiram que era a hora de Paulo partir. Com o coração pesado, mas entendendo a sabedoria dessa decisão, Paulo se preparou para deixar Jerusalém mais uma vez. Desta vez, no entanto, ele não partia como um perseguidor ou um fugitivo, mas como um apóstolo reconhecido, pronto para levar a mensagem de Cristo para além dos limites de Jerusalém e da Judéia. O mundo gentil o aguardava, e Paulo sentia que estava apenas começando sua verdadeira missão. Com a bênção dos apóstolos em Jerusalém, Paulo embarcou em uma nova fase de sua vida, agora como um mensageiro oficial do Evangelho de Cristo. Sua primeira parada foi Antioquia, uma cidade cosmopolita onde o movimento cristão estava florescendo entre judeus e gentios. Em Antioquia, Paulo encontrou um ambiente vibrante e diversificado. A igreja local, liderada por homens como Barnabé, estava na vanguarda da expansão do cristianismo para além das fronteiras do judaísmo. Paulo mergulhou nesse trabalho com todo o seu zelo característico, agora canalizado para a propagação da mensagem de Jesus. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, um testemunho do impacto que estavam tendo na cidade. Paulo viu nisso um sinal de que o movimento estava ganhando uma identidade própria, distinta do judaísmo tradicional, embora enraizada nele. Após um período de ensino e pregação em Antioquia, Paulo sentiu o chamado para ir além. Junto com Barnabé e outros companheiros, ele embarcou em sua primeira viagem missionária. Esta jornada o levaria através da ilha de Chipre e para o interior da Ásia Menor. Em cada cidade que visitavam, Paulo seguia um padrão. Primeiro, ia à sinagoga local para pregar aos judeus. Ele usava seu profundo conhecimento das Escrituras para mostrar como Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas. Alguns aceitavam sua mensagem com entusiasmo, outros a rejeitavam veementemente. Quando encontrava resistência nas sinagogas, Paulo se voltava para os gentios. Sua mensagem de que a salvação estava disponível para todos, independentemente de raça ou background cultural, era revolucionária e atraente para muitos não-judeus que ansiavam por uma conexão espiritual mais profunda. No entanto, o sucesso de Paulo entre os gentios frequentemente provocava a ira dos líderes judeus locais. Em Listra, a situação chegou a um ponto crítico quando Paulo foi apedrejado e deixado para morrer fora da cidade. Milagrosamente, ele sobreviveu e continuou sua jornada, sua determinação apenas fortalecida pela perseguição. Ao retornar a Antioquia, após essa primeira viagem, Paulo enfrentou um novo desafio. Alguns cristãos judeus insistiam que os gentios convertidos deveriam seguir a lei mosaica, incluindo a circuncisão. Paulo se opôs firmemente a essa ideia, argumentando que a salvação vinha pela fé em Cristo, não pela observância da lei. Este debate levou ao Concílio de Jerusalém, onde Paulo defendeu apaixonadamente a liberdade dos gentios em Cristo. Sua argumentação, apoiada por Pedro e Tiago, levou a uma decisão histórica. Os gentios não precisariam se submeter à lei judaica para serem aceitos na comunidade cristã. Com esta questão resolvida, Paulo partiu em uma segunda viagem missionária, desta vez penetrando mais profundamente na Europa.
Em cidades como Filipos, Tessalônica e Corinto, ele estabeleceu igrejas que se tornariam pilares do cristianismo primitivo. Paulo enfrentou inúmeros desafios durante suas viagens: perseguição, prisão, naufrágio, fome e fadiga. Mas ele perseverou, impulsionado por uma convicção inabalável na verdade do Evangelho e por um amor profundo por Cristo e pela Igreja. Sua influência cresceu enormemente. As igrejas que ele fundou se multiplicaram e se espalharam. Suas cartas eram lidas e compartilhadas amplamente, moldando a teologia e a prática do cristianismo nascente. Ao final de sua terceira viagem missionária, Paulo retornou a Jerusalém, sabendo que enfrentaria oposição, mas determinado a fortalecer os laços entre as igrejas gentias e a comunidade cristã judaica. Como ele havia previsto, foi preso em Jerusalém e passou os últimos anos de sua vida como prisioneiro, primeiro em Cesareia e depois em Roma. Mesmo na prisão, Paulo continuou seu ministério, pregando aos seus guardas, recebendo visitantes e escrevendo cartas que continuariam a inspirar e guiar a igreja por milênios. A vida de Paulo, de perseguidor a apóstolo, de fariseu zeloso a defensor apaixonado da graça de Deus, permanece como um dos mais poderosos testemunhos da história cristã. Sua conversão dramática na estrada de Damasco foi apenas o início de uma jornada que transformaria não apenas sua própria vida, mas o curso da história mundial. O impacto de Paulo no cristianismo e, por extensão, na história mundial é incomensurável. Suas viagens missionárias estabeleceram igrejas em toda a bacia do Mediterrâneo, lançando as bases para a expansão do cristianismo por todo o Império Romano e além. As cartas de Paulo, que constituem uma parte significativa do Novo Testamento, continuam a ser estudadas, debatidas e aplicadas até hoje. Sua teologia profunda e sua compreensão da graça de Deus moldaram o pensamento cristão por 2 milênios. A vida de Paulo serve como um poderoso testemunho da capacidade de Deus de transformar vidas. Sua história de conversão radical continua a inspirar pessoas em todo o mundo, oferecendo esperança de que ninguém está além do alcance da graça divina. A disposição de Paulo de enfrentar perseguição e sofrimento por suas crenças estabeleceu um exemplo de coragem e compromisso que inspirou incontáveis mártires e missionários ao longo da história da Igreja. Seu trabalho para conciliar as tradições judaicas com a nova fé em Cristo ajudou a moldar o cristianismo como uma religião distinta, mas com raízes profundas na história e nas profecias do Antigo Testamento. A ênfase de Paulo na salvação pela fé, não pelas obras, tornou-se um pilar central da teologia cristã, influenciando movimentos religiosos ao longo dos séculos, incluindo a Reforma Protestante. Sua visão de uma igreja que transcende barreiras étnicas e culturais lançou as bases para o caráter global do cristianismo, uma religião que hoje abrange todas as culturas e continentes. As cartas de Paulo também oferecem vislumbres fascinantes da vida nas primeiras comunidades cristãs, fornecendo insights valiosos sobre os desafios e triunfos da igreja primitiva. Talvez o aspecto mais duradouro do legado de Paulo seja sua paixão inabalável por Cristo. Do momento de sua conversão até seu martírio em Roma, Paulo viveu com um único propósito: conhecer Cristo e torná-lo conhecido. Hoje, quase 2000 anos após sua morte, as palavras de Paulo continuam a ecoar em igrejas, seminários e corações ao redor do mundo. Sua jornada de zeloso perseguidor a apóstolo apaixonado permanece como um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. A história de Paulo nos lembra que nenhuma vida está além da redenção, que Deus pode usar até mesmo nossos maiores erros para a sua glória, e que uma vida entregue totalmente a Cristo pode ter um impacto que ecoa através dos séculos. Enquanto o cristianismo continua a enfrentar novos desafios e oportunidades no mundo moderno, o exemplo de Paulo, sua coragem, sua paixão
sua profundidade teológica e seu amor inabalável por Cristo continua a inspirar e guiar os crentes. Seu legado não é apenas uma parte da história da Igreja, mas um chamado contínuo para todos os cristãos viverem vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Se você gostou do vídeo e ama a Deus e a Bíblia, deixa o like, se inscreva no canal e comente Amém nos comentários, para você e sua família terem uma semana abençoada.